Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao curso Como Investir em Bitcoins, módulo 3, chegando à parte de gestão e gerenciamento. Vamos falar aí como gerenciar os seus Bitcoins. Passando aqui no roteiro do módulo, tirando o leite de pedra, né pessoal? Como é que a gente vai fazer aí para esses Bitcoins renderem? Estratégias de gerenciamento vai ser a nossa primeira aula. Depois a gente vai falar sobre como montar uma carteira de investimento. Isso aí é mais uma introdução para vocês entenderem como isso funciona. O básico sobre análise técnica, existem aí alguns conceitos que eu acho que é muito importante vocês saberem aí já de largada. Coisa simples, não é nada como um curso de trade. É só uma visão básica do que vocês precisam realmente entender para que vocês olhem um gráfico e saibam, né, o que vai acontecer ali. E depois, na aula 4, a gente vai falar sobre o mindset e a retrospectiva do curso, que é um fechamento onde a gente revê aí tudo que a gente vivenciou aí à medida que a gente evoluiu nesse curso e alinha de novo o mindset para a gente ir lá, de fato, e fazer os nossos investimentos e ter sucesso. Beleza, pessoal? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre as 5 estratégias de gerenciamento mais usadas aí para fazer, de fato, a gestão dos seus Bitcoins e fazer eles evoluírem aí, sua carteira de Bitcoins crescerem à medida que você vai gerenciando de uma maneira consistente utilizando essas estratégias, tá bem? Vamos lá, a primeira estratégia aí é o Day Trade, né? Muitos de vocês já ouviram falar, hoje está muito na moda falar sobre Day Trade e eu decidi colocar aqui em primeiro lugar porque eu acredito que é realmente o tema que está na moda, que está realmente na boca de todo mundo. Quais são as características aí do Day Trade, tá? Ele tem um risco e dificuldade altíssimo, tá? Então, não imagine que é fácil você fazer Day Trade, gente. Tem muita gente que fala por aí que fazer Day Trade é algo muito simples e tudo, mas se você for lá fazer na prática, você vai observar que não é algo tão simples, tá? Fazer Day Trade requer um equilíbrio emocional muito grande, principalmente. Existe um alto custo de corretagem, tá? Para você fazer isso daí, são muitas operações, então dependendo do lugar que você estiver operando, você pode acabar gastando muito dinheiro com isso e dando muito dinheiro para a plataforma. Então é muito interessante você observar qual é a plataforma que você vai utilizar se você decidir por seguir nessa estratégia. Exige emocionalmente pra caramba, sabe? Você precisa ter uma inteligência emocional muito grande para trabalhar com Day Trade, sujeito a manipulações de grandes players do mercado. Então isso é uma coisa que muita gente não leva em consideração quando não entende muito bem do mercado. Mas o mercado do Bitcoin, o mercado também das bolsas, enfim, quanto menor o volume, eu acho que eu falei isso, se não me engano, no módulo 0. Quanto menor o volume de capital que existe sendo negociado ali no mercado, a capitalização de mercado, mais fácil você manipular esse mercado. Então, por exemplo, o Bitcoin ele tem hoje mais de 200 bilhões, se não me engano, deve estar ali perto disso, 200 bilhões de dólares. Isso não é uma capitalização de mercado tão grande. Existem ativos que têm uma capitalização de mercado muito maior. Tá? Por exemplo, o ouro tem trilhões de dólares. A gente vai ver aí algumas ações com capitalizações de mercado grandes, bem maiores até. Então, assim, existe manipulação sim. Tá? O pessoal que é muito grande acaba fazendo movimentos ali que naquele pequeno período ali acaba realmente influenciando o mercado. Não falo que a manipulação no Bitcoin é uma manipulação que dura muito tempo, que gera grandes movimentos. Não, mas pequenos movimentos ali no intraday, com certeza, tá, pessoal? Se vier uma baleia e fizer alguma coisa ali, ela tem uma grande chance de influenciar o mercado, principalmente se o mercado estiver em um momento delicado ali, procurando um lado para ir, para cima, para baixo. Vai ter momentos que o mercado vai ficar realmente indeciso do que fazer em relação à atuação dos preços, né? Então, assim, observe isso. Se você vai trabalhar com estratégia de Day Trade, seja uma pessoa informada em relação a esse tipo de coisa e entenda o que esses grandes players podem fazer com você e como você se defender desse tipo de coisa. É muito interessante também uma outra característica do Day Trade, que ele tem recompensas rápidas, né? Então, por exemplo, você vê ali o seu capital crescendo de uma forma frequente. Isso é uma coisa que acaba gamificando e é positivo, né? Você se sente mais motivado, no caso, se você estiver ganhando dinheiro, né? E acaba que é negativo se você estiver perdendo dinheiro, porque você vai vendo ali, caramba, estou perdendo. Então, existe essa gamificação.
no geral, eu acho que essa gamificação é positiva e acaba influenciando positivamente a pessoa ali quando realmente essa pessoa está ganhando dinheiro, tá? Então, essas são as características básicas do day trade. Qual é o perfil de investidor? Né? Vamos ver se você se encaixa aí nesse perfil. Todos os perfis aqui, todas as estratégias, eu vou estar falando um pouquinho sobre o perfil do investidor para cada estratégia, para que vocês tentem se encaixar aí em qual é a estratégia ideal para você, tá? Um investidor extremamente agressivo, tá? O investidor do day trade, ele tem pouquíssima aversão a risco, tá? Ele realmente é um cara que ele é bastante corajoso em relação às apostas que ele vai fazer, tá? Ainda mais no mercado de criptomoedas, porque o mercado de criptomoedas já é um mercado, né, mega inovador, mega volátil, né? É um extremo aí, e você aí está trabalhando com uma estratégia extrema no mercado extremo, então você precisa ser realmente uma pessoa arrojada. Exige muita dedicação e controle emocional, tá? Então, se você está disposto a estudar bastante, tá? Se você tem essas características aí, se você é uma pessoa que tem um controle emocional muito grande, você está apto a fazer day trade, se você tem vontade de fazer. Mas se você não tiver dedicação a estudar bastante, tá? E se você não tiver um controle emocional muito legal, e não é vergonha para ninguém você ter essa consciência, né? Tem pessoas que sabem, cara, eu sou uma pessoa mais estourada, eu não tenho esse controle, eu fico estressado facilmente, eu sou uma pessoa que toma atitudes impulsivas. Então, se você tiver essas características, você identifica isso em você, eu acho que o day trade é complicado para você, porque é uma estratégia que consome muito emocionalmente. Beleza, pessoal? Como começar? Estude bastante sobre o tema de análise técnica, tá? Não pretenda entrar no day trade já nesses seus primeiros passos como investidor. Uma outra coisa que é muito legal de você avaliar é nunca deixe o seu emprego, né, para entrar na atividade de day trade sem estar bem seguro disso, tá? Primeiro encara como uma renda extra, primeiro define um horário, define uma estratégia de estudo, começa de fato a aprender bastante sobre day trade, e aí quando você tiver segurança, aí sim você faz um movimento à frente aí, consegue sair do seu emprego e se dedicar integralmente ao day trade, tá, pessoal? Eu acho que é uma dica importante aí, porque a gente vê muita gente fazendo isso no mercado, se precipitando, e acaba que você tem uma pressão muito maior para você fazer o lucro ali naquele curto prazo, porque você precisa se sustentar e acaba que você assume mais riscos do que deveria na posição. Então, uma coisa interessante a gente ver aqui, fornecedores de serviço para day trade, a gente tem aí a Bybit, que é uma excelente exchange que trabalha no mercado futuro aí, com contratos que também podem ser alavancados aí até 100 vezes, tá? Eu não recomendo você alavancar tanto seus contratos, porque você vai perceber que qualquer variação aí na direção contrária ao que você está apostando, você vai ser liquidado, você vai perder toda a sua posição. A ferramenta de alavancagem ela é muito interessante para o day trader, porém é interessante você usar com uma gestão de risco eficiente, você tomar cuidado, porque se você utilizar uma alavancagem muito alta, com certeza você vai ter prejuízo aí, porque a alavancagem é uma coisa para usar com muita responsabilidade. Tem uma outra ferramenta muito interessante que é o Market Cypher, que é uma ferramenta que eu ainda não utilizei, mas eu ouvi falar muito bem de pessoas que eu respeito no mercado. É uma ferramenta de um cara chamado CryptoFace, que ele tem um canal no YouTube que é muito interessante, ele vai e mostra lá os trades que ele está fazendo. E essa ferramenta ela custa 0,1 Bitcoin, ou seja, uma ferramenta cara, né? Esse cara aí ele está vendendo essa ferramenta a rodo, está fazendo muito dinheiro. Quem compra a ferramenta acredita que funciona mesmo e deixa lá os testemunhos falando que funciona. Eu não estou ganhando nada para indicar, eu só acho que vale a pena se você vai se dedicar à estratégia de day trade, que você dê uma olhada nessa ferramenta, quem sabe você toma a decisão de utilizá-la. Uma outra ferramenta que é legal você usar é a própria Binance, que é uma exchange muito confiável, tem muito volume, tem ferramenta de stop para quem é day trader, isso é muito importante, e também é uma opção aí para você estar trabalhando o seu day trade. A própria Bybit também tem uma outra coisa muito interessante. Se você entrar agora na descrição desse vídeo, você vai ver que tem um link lá para você fazer o cadastro na Bybit, que dá até $60 para você, se você depositar 0,2 Bitcoin na sua conta da Bybit. Eu ganho dinheiro também, o que me ajuda muito a produzir mais conteúdo para vocês e deixar esse conteúdo aí acessível e gratuito para todo mundo. Beleza, pessoal? Referências nesse mercado, nessa estratégia de day trade, você tem o Rodrigo Cohen, que é um cara aí que é bastante interessante no mercado, com muito conteúdo de valor. E a gente tem também o Portal Trader, que é um canal do YouTube com muita gente lá, muita gente experiente colocando conteúdo
e dividindo experiência, beleza, pessoal? Outra estratégia que é muito interessante é o swing trade, que aí ele difere um pouquinho do day trade por ser uma estratégia com uma posição um pouco maior. O swing trade ele já trabalha com uma posição intra-week, né, dentro da semana. O day trade já é dentro do dia. Então, a gente tem aí posições que variam entre 2 e 7 dias no caso do swing trade. É claro que se demorar um pouquinho mais, 10 dias nessa posição, ainda é categorizado swing trade, tá bom? Os gráficos que o swing trader utiliza são gráficos um pouquinho mais de tempos maiores do que o do day trader, né? O day trader vai estar trabalhando lá no intraday, gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. E aqui no caso do swing trade, ele vai estar trabalhando o gráfico de 1 hora, 4 horas aí principalmente. E esses gráficos de um dia também são gráficos muito utilizados pelos day traders. Daqui a pouco, no básico de análise técnica, a gente vai ver o porquê, qual que é a diferença desses gráficos aí de 1 hora, 4 horas, um dia. Vocês vão perceber que existe toda uma lógica por trás disso daí. O risco e a dificuldade é muito alto também, tá? Não se iluda achando que o swing trade é muito mais fácil. Não tem essa, o swing trade também é bem arriscado e também é bem difícil de você aprender e fazer com precisão, tá? Isso exige muita prática e uma rotina de estudo aí bastante eficiente. Tem um médio alto custo de corretagem, tá? Você que vai fazer swing trade também precisa estar muito atento às taxas das corretoras. Se você for fazer essa estratégia, não entre numa corretora que cobra um valor muito alto pelas operações, porque não vai valer a pena essas suas operações, porque possivelmente você vai pagar muito dinheiro para a corretora. Exige também emocionalmente e psicologicamente. Exige um pouco menos que o day trade, mas acaba exigindo bastante porque é de fato uma estratégia que também ali vai estar trabalhando ali o curto prazo, você vai estar muito atento aos preços, e essa pressão de estar muito de olho no preço realmente é uma coisa que acaba machucando emocionalmente ali, a gente acaba certas vezes ficando um pouco abalado e tomando algumas decisões impulsivas. Esse é o grande problema da carga emocional. Qual que é o perfil de investidor que está aí olhando para essa estratégia de swing trade? É um cara que é agressivo, que tem pouca aversão ao risco, ele está buscando aí, ele exige um conhecimento muito grande de análise técnica, então se você tem perfil para buscar informações de análise técnica, você gosta de gráficos, você gosta desse tipo de conhecimento aí muito específico de análise técnica, você tem um perfil realmente para ser um day trader. Além, é claro, de ter uma carga emocional alta, então você precisa logicamente ter um controle emocional muito grande, tá, pessoal? É um fator decisivo para os seus resultados, você ser uma pessoa que consegue ter esse controle. Como começar? Assim como day trade, o primeiro passo é você adquirir conhecimento teórico e paralelamente aplicar isso na prática, porque sem a prática você de fato não vai aprender. Existe uma grande diferença entre você aprender uma coisa na teoria e você aprender na prática. No caso do mercado financeiro, essa diferença é muito grande. Você vai perceber que as análises teóricas, elas estão falando de eventos passados. Cara, tudo parece fazer muito sentido, mas quando você está ali no vamos ver, na hora H, com o real time ali, com o momento acontecendo, você percebe que não é tão fácil você analisar as coisas, tá? Se fosse, tinha muita gente fazendo seria muito fácil fazer dinheiro no mercado financeiro, e isso não é verdade, tá, pessoal? Você precisa saber o que você está fazendo e estudar bastante. Então defina uma meta semanal para você ter ali o seu dinheirinho que seja relevante a ponto de você não achar que é bobagem, mas ao mesmo tempo que não seja muito alto, para que você saiba que aquele dinheiro ali você pode perder em prol do seu aprendizado. Eu acho que essa é a melhor maneira. Estudar e praticar ao mesmo tempo, definindo um horário certo para você fazer isso, tá? Referências. O Fausto Botelho é uma referência no Brasil sobre análise técnica. É um cara que está muito envolvido aí no mercado de criptomoedas. Então é muito legal você seguir o canal dele no YouTube, se não me engano se chama Fausto Botelho mesmo. E é muito bom, ele tem vídeos extremamente explicativos que são muito interessantes para você que está querendo seguir essa estratégia de swing trade ou de day trade. Você vai aprender bastante com o Fausto Botelho e o próprio Rodrigo Corrêa, que eu já falei, que também é uma boa referência. Os fornecedores de serviço, a gente tem a Bybit, como eu já falei para vocês, uma excelente corretora para você fazer essas operações alavancadas. Por exemplo, a alavancagem, no caso do day trade e swing trade, pode ser uma ferramenta de gestão de risco também. Você pode colocar uma quantia menor do que você colocaria se fosse uma operação não alavancada e guardar os seus bitcoins fora do risco exchange, né? Numa hard wallet ou numa outra carteira que seja mais segura do que deixar esses bitcoins dentro dessa corretora. Então a alavancagem também é uma ferramenta que você pode utilizar para gestão de risco, não só também para você potencializar seus ganhos, tá? Gerenciar riscos é uma coisa muito importante para qualquer investidor, seja a estratégia que for. Essa ferramenta Enfoque é do próprio Fausto Botelho, eu acho muito interessante.
se não me engano chama Enfoque Calls o produto dele de criptomoedas. E é uma ferramenta que eu acho que para quem vai decidir pela estratégia de day trade e de swing trade, é muito interessante você comprar, porque você vai ver os calls que o Fausto Botelho está sugerindo e você vai lá e vai aplicar aquele conhecimento ali que ele está passando, aquele sinal que ele está passando na prática. O que é muito interessante porque você vai aprender várias coisas, por exemplo, a forma como ele move o stop loss, a forma como ele executa as posições dele para determinada posição ali, para determinado alvo. Você vai aprender muito à medida que você vai estar olhando esses sinais. Ele é um cara extremamente experiente no mercado e com certeza tem credibilidade para você estar acompanhando ele aí. Essa é uma indicação que eu faço. Essa outra empresa que tem aqui é a Cryptomaníacos. Eu não tenho nenhum produto da Cryptomaníacos, eu só acompanho o canal deles no YouTube. Eu acho bem legal os conteúdos que o Guilherme coloca lá no canal deles. E eles têm um produto de sinais também de trade. Deve ser legal. Eu procurei reputação, parece que tem uma boa reputação, então por isso eu estou colocando aqui para vocês, mas nesse caso realmente não é uma recomendação, é só uma indicação para vocês darem uma olhada para ver se vocês acham interessante, de repente acredito que pode ajudar vocês aí de alguma maneira. O Position Trade é uma outra estratégia e aí sim, para mim é a melhor estratégia, é a estratégia que eu escolhi para mim, tá? É claro que não existe uma melhor estratégia quando se fala no geral. Se fala uma melhor estratégia para uma pessoa. Para o meu perfil, o Position Trade é a melhor estratégia. São posições mantidas por meses ou anos, tá? Então a gente não está falando de uma posição que você vai manter ali só no intraday, só no intra-week, ali só dentro de uma semana. São posições que você mantém por mais tempo, tá? O risco é mais moderado porque você está muito mais suscetível aos fundamentos e não aqueles momentos ali, aquelas análises momentâneas ali, o que está acontecendo num curto espaço de tempo. Tá? Você tem os custos de corretagem também menores, porque mesmo que você tenha que balancear a sua carteira de investimentos, você não vai fazer esses balanceamentos com uma frequência tão grande quanto um day trader precisa fazer de operação ou um swing trader. Tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre esses ajustes também na próxima aula, quando a gente for falar sobre como montar uma carteira, tá bom? Os resultados são menos sujeitos à volatilidade, como eu falei para vocês, por isso o risco é mais moderado. E tem uma maior influência dos fundamentos, como eu também já falei, tá? Porque é um investimento de maior prazo, quanto maior prazo você está investindo dentro de um ativo, mais os fundamentos vão influenciar no seu resultado. Qual que é o perfil do Position Trader, tá? Ele é um investidor que ele tem uma aversão ao risco moderada, tá? Ele é um investidor que ele busca riscos moderados, ele também não é um cara extremamente conservador, mas também não é aquele cara que vai estar ali o tempo inteiro arrojado, querendo fazer um lucro muito grande em um curto espaço de tempo. E também ele é um cara que é um pesquisador metódico, tá, pessoal? Para você ser um Position Trader, você precisa analisar fundamentalmente aquele ativo que você está investindo. E para você fazer isso, você precisa realmente pesquisar bastante. E o Position Trader também estudou análise técnica, né? Ele também tem algum conhecimento, pelo menos um conhecimento básico, para que no momento crítico do mercado, quando um ativo está sobrecomprado, quando ele está sobrevendido, esse Position Trader consiga fazer o ajuste do seu portfólio com propriedade e não seja uma pessoa que vai fazer isso apenas de uma maneira, né, com achismo, qualquer coisa do tipo. Ele tem alguma propriedade de análise técnica para fazer um movimento com mais consciência. Como começar? Estude análise fundamentalista, pessoal. E tem uma dica que eu acho muito interessante, que é você desenvolver o seu próprio método, tá? Tenta puxar uma coisa que é interessante de uma pessoa que você está olhando como fonte de informação, de um guru. Tenta puxar uma coisa interessante de um outro guru. Vai juntando isso e vai formando o seu mix ali, que é uma identidade do que você acha relevante na sua análise fundamentalista. Não pega uma receita pronta, porque eu acho que você tem muito a agregar quando você coloca vários pontos de vista dentro do seu método, porque você diminui o risco do seu método ser errado quando você puxa várias coisas de vários gurus, aí, de várias fontes, tá? Então eu acho que isso é realmente uma coisa que você pode fazer. Comece focando em apenas um ativo para que você foque no aprendizado de fazer a análise fundamentalista e não em ficar ali processando muita informação ao mesmo tempo que você está tentando aprender a fazer esse negócio. Isso vai te ajudar a manter esse foco no processo da aprendizagem em si, tá? Em um segundo plano, procure aprender sobre análise técnica, porque você vai precisar disso, principalmente nos momentos críticos ali, onde você vai precisar ajustar o seu portfólio. Tem referências muito interessantes no mercado. Tem o José Cobori, que ele é um cara que trabalha análise fundamentalista e é um investidor de posição na B3, na Bovespa, há muito tempo. Ele tem um canal fantástico no YouTube, eu recomendo demais
vocês darem uma olhada no conteúdo que ele faz, tem muito valor, um conteúdo muito bom. E ele é também um cara que ele não investe tanto em criptomoeda, mas ele é um cara que ele é muito mais o investidorzão ali, que vai passar muito para vocês sobre realmente o mindset de um investidor fundamentalista. Eu acho que o canal dele é fundamental aí para quem está querendo seguir essa estratégia. O Fernando Urich é um expoente aí no mercado de criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Ele é um cara que fala muito sobre o Bitcoin e eu tive a felicidade de ter uma aula com ele lá em 2013, quando eu fiz um curso de futurismo. Ele estava dando uma aula específica sobre Bitcoin nesse curso e foi realmente um cara que eu venho seguindo desde lá. Já recomendei o material que ele fez aqui, que é um livro que ele escreveu sobre o Bitcoin no módulo 0. Então, se você não deu uma olhada, é módulo 0, aula 3. No finalzinho da aula eu estou recomendando esse livro lá. E o Fernando Urich é um cara realmente fantástico que vai te ensinar bastante sobre fundamentos, principalmente de Bitcoin e por tabela das outras criptomoedas também. O Richard Riteman, pessoal, para mim é um cara assim fantástico. Se você é um cara que vai decidir pelo position trade e vai querer investir um volume de capital muito grande, ele é o cara indicado para você seguir, porque custa caro os produtos que ele fornece, porém são produtos de extrema qualidade. Muitos dos conceitos aqui que eu passei para vocês nesses vídeos aqui do curso, eu aprendi com o Richard e eu acho realmente que ele é um cara excelente que faz um trabalho incrível. Ele tem uma metodologia que trabalha antifragilidade, que são conceitos muito científicos aí, que trabalham com modelos fractais, são coisas realmente muito avançadas e que dão sinais aí para a gente, dando uma segurança nos fundamentos, que eu acho muito interessante. Se você é um position trade, dá uma olhada aí no conteúdo do Richard Riteman, que você vai estar com uma referência muito boa para seguir, tá bem? A própria Convex Research é uma empresa do Richard Riteman que tem esses produtos que eu comentei com vocês. Então, se vocês forem investir mais dinheiro, sua estratégia for position trade, dá uma olhada nessa empresa aqui. Apesar de eu não estar ganhando nada para estar aqui indicando ele, eu faço isso porque eu realmente estou preocupado em te indicar um produto que é bom e eu realmente acredito muito nesse cara e eu sou cliente dele. O Dollar Cost Average é uma outra estratégia muito interessante que a gente tem aí para seguir. Ela é focada mais no longo prazo, tá? O pessoal que está fazendo o Dollar Cost Average, ele está fazendo o seguinte, pessoal, para vocês entenderem, se a gente fosse traduzir para a nossa realidade aqui no Brasil, seria custo médio em real o nome dessa estratégia. É o cara que vai estar comprando determinada quantidade de bitcoins ali todo mês, tá? Independente do valor que estivesse ativo. Tá? O Bitcoin pode estar $8.000, no dia 13 ele vai comprar lá R$1.000. O Bitcoin pode estar $50.000, no dia 13 ele vai comprar R$1.000. Essa estratégia ela está muito mais focada nesse preço médio, né? E representa muito bem os fundamentos, porque acaba que não pega esses momentos do mercado onde tem uma queda mais acentuada por causa de uma correção ali, de um movimento que foi sobrecomprado aí no mercado. Então, ele vai pegando o preço médio, ele está mais relacionado a fundamentos, o que é muito interessante e diminui o risco. Tem muito menor exigência emocional porque você já tem aquele driver, né? Você já sabe o que você vai fazer sempre ali. Cara, eu vou comprar R$1.000 no dia 13 de Bitcoin, independente do preço que estiver. Então, você não tem ali uma tomada de decisão relacionada ao preço que está valendo. Então, é uma coisa que é muito mais fácil de você gerenciar emocionalmente. É ótimo para iniciantes e principalmente para quem não tem reservas, tá? O pessoal que não tem reservas, muitas vezes fica com aquela desculpa, cara, eu não vou entrar, não vou fazer um investimento em Bitcoin, não vou fazer um investimento em criptomoeda, porque eu não tenho um dinheiro guardado para fazer esse investimento. E acaba que essa desculpa vai fazendo você adiar, procrastinar esse investimento e acaba você nunca faz esse investimento. Tá aqui a resposta, amigo. O Dollar Cost Average pode ser a estratégia que vai fazer você sair da inércia e vai fazer você sair dessa posição aí de procrastinar esse seu investimento. Faça uma organização financeira, defina o valor e passe a fazer os aportes mensalmente, semanalmente, da forma que você achar melhor. E ela é comumente usada também como uma estratégia conjunta, né, de outra estratégia, né? Tem muita gente que entra no position trade, monta o portfólio e depois continua fazendo aportes através do Dollar Cost Average para manter esse portfólio crescendo aí também com essa outra estratégia. Tem gente que vai fazer a próxima estratégia, que é chamada de hold, também faz a primeira posição lá com o que tem de reserva e depois passa a fazer a estratégia do Dollar Cost Average para aumentar a posição que tem em hold. Tá certo, pessoal? O perfil é um perfil de investidor que é mais conservador, que não tem muito tempo ou interesse de estar se envolvendo ali com o mercado, tá? E é uma pessoa que
não tem uma reserva. E para esse caso, realmente é a melhor alternativa de todas, porque ela vai te tirar da inércia rapidamente, vai fazer você começar a fazer o seu investimento e aprender sobre o mercado. Então exige muita disciplina, porque você precisa de fato cumprir essa estratégia que você definiu. Então você precisa ter disciplina para você conseguir fazer. Como começar? Cara, organiza agora as suas finanças pessoais, as suas finanças familiares, tá? Abre aí uma folha de papel, começa a escrever os seus custos, dá uma olhada em qual é a sua receita, vê se isso está equilibrado, se você está devendo todo mês, se você está sobrando dinheiro todo mês, se você estiver devendo, organiza seus custos para que você tenha ali realmente aquele valor que você consegue investir. E principalmente se você tiver um cupim de dinheiro na sua casa, uma pessoa aí da sua família que gasta muito dinheiro, tenta conversar com essa pessoa, porque essa pessoa às vezes pode acabar te ajudando aí à medida que ela começa a se controlar mais financeiramente, a atingir esse objetivo aqui de você conseguir fazer de fato uma estratégia de investimento como essa, que é uma estratégia mensal que exige essa disciplina, beleza, pessoal? Uma outra coisa que é legal é você guardar esse dinheiro, esse investimento que você está fazendo numa paper wallet ou então numa hardware wallet, que são dois tipos de carteira que realmente já são mais focadas aí para quem vai estar guardando aí no longo prazo. Se você vai fazer um aporte muito grande, coloca na hardware wallet, porque aí você tem, enfim, uma confiança maior, você pode tirar valores menores ali dessa hardware wallet. Se você for fazer aportes pequenos, eu já recomendo você estar colocando esse dinheiro numa paper wallet, porque o investimento inicial é muito mais barato. Você só precisa estar atento na hora que você for retirar esse dinheiro, você retirar de uma vez, porque a paper wallet pode pegar uma peça em você, ela só é recuperável uma vez, não é para você ficar tirando dinheiro da paper wallet lentamente, tá bom? Uma outra estratégia que a gente tem também é o holder, O holder é uma estratégia que ela já é mais focada também no longo prazo, tá? O holder é um cara que vai estar olhando ali para um horizonte de 5 anos, pelo menos 10 anos, tá? Na maioria das vezes, até mais às vezes. O risco é mais baixo porque, como eu falei para vocês, esses investimentos maiores, eles têm mais a parte dos fundamentos do ativo, e se você tiver realmente feito uma análise fundamentalista legal, tiver realmente uma confiança sobre o ativo que você está investindo, o risco acaba sendo menor do que essas volatilidades momentâneas de algumas outras estratégias. Os custos de corretagem são insignificantes, porque você vai fazer uma compra aqui, ali e olha lá, porque no caso do holder, geralmente é o holder raiz mesmo, ele compra uma vez e vai manter aquilo, Então ele não tem um custo de corretagem relevante porque ele comprou uma vez só, então ele não vai ficar fazendo operações. A maior influência dos fundamentos, como eu falei para vocês, por ser um investimento de longo prazo, ele aceita todas as flutuações, então é uma característica do holder, tá, pessoal? Ele não vai vender, por exemplo, hoje o Bitcoin está 10 mil, amanhã está valendo 20 mil, ele não vai vender. Tá? Se amanhã estiver valendo 6 mil, ele também não vai vender. O holder é um cara que ele realmente vai segurar esse ativo, porque ele está olhando para um horizonte de tempo realmente muito à frente. Tá? Existem pessoas que acabam fraquejando nessa história de holder e acaba sendo um swing trader errado aí, porque compra caro, vende barato, enfim. Se você está decidido a comprar o ativo e segurar por muito tempo, existem muitos holders que simplesmente não estão olhando o preço, cara. O cara está lá, compra o ativo e fica quieto na dele porque ele sabe que só vai olhar para aquilo no futuro. O perfil do investidor holder, ele é um investidor que tem uma reserva inicial para fazer esse aporte inicial para comprar e segurar esse ativo. Ele também é um cara que ele não está muito interessado ali no mercado, às vezes ele não tem tempo, às vezes ele não tem interesse mesmo, como eu falei, de estar se envolvendo com o mercado. Ele é um cara que vai estar ali um pouquinho mais distante, ele acredita muito no ativo, às vezes ele fez uma pesquisa até mais profunda mesmo, fundamentalista, mas ele não quer ficar ali o tempo inteiro se envolvendo com isso, às vezes o cara tem outra coisa para fazer na vida dele. E é claro que você gostar do mercado financeiro é uma característica que existem pessoas que têm mais afinidade e outras pessoas que têm menos. E mesmo assim, as pessoas que têm menos afinidade podem estar investindo, por exemplo, numa estratégia como essa. E uma outra coisa que é legal é que muitos holders combinam a estratégia de hold com a estratégia de dollar cost average que eu falei para vocês agora há pouco. Ele vai lá, compra a posição inicial e depois ele vai fazendo pequenas compras, mês a mês aí, para ir aumentando essa posição de hold. Uma coisa que também é aconselhável é você colocar o seu dinheiro numa paper wallet ou numa hardware wallet, pelo mesmo motivo aí, que são investimentos de longo prazo. E essas carteiras são ideais para esse tipo de investimento. Se você for investir pouco, um montante pequeno, vai na paper wallet, porque a barreira de entrada é muito menor, ela é muito mais barata para você adquirir. E a hardware wallet, aí para quem vai fazer um investimento um pouco maior, você vai ter mais dinamismo na sua carteira, porém um investimento maior. Como começar? Defina um montante inicial dessa sua reserva.
que você vai investir em criptomoedas, né? Você vai investir 50%, 30%, 15% dessa reserva que você tem em criptomoedas. Isso é uma coisa que você precisa decidir. Se você ainda não decidiu isso, eu sugiro você dar uma olhada no módulo 0 e no módulo 1 desse curso para você tomar a sua decisão, refletir a respeito. Lá tem muitas informações muito interessantes para você, né, levar em consideração para tomar essa decisão. E também já vai lá cadastrar a sua Paper Wallet se você já decidiu isso, ou a sua Hardware Wallet, você vai dar uma olhada lá para comprar ela, já que você já tem isso decidido, para que você tenha um local seguro para você guardar esses bitcoins. Uma outra estratégia de investimento que eu estou trazendo aqui mais como um bônus para vocês, porque de fato não é uma das estratégias mais utilizadas, é a mineração. Né? Muita gente não entende que a mineração também é uma forma de investir em Bitcoin, apesar de você não estar comprando o Bitcoin em si, você está comprando algo que vai te render em Bitcoins, né? Que vai te gerar uma receita em Bitcoins. Então, a mineração é de fato um tipo de investimento, de gerenciamento de investimento em Bitcoin. É uma estratégia de médio e longo prazo. Não acredite que você vai ter um retorno em curto prazo com mineração, porque não é assim que funciona. Na verdade, os retornos ali atrativos eles estão na faixa de 6 meses a 12 meses, tá, pessoal? Então, esses equipamentos que você compra, geralmente você vai ter esse retorno mais ou menos nesse período, entre 6 e 12 meses. Tem alguns equipamentos que você tem um retorno mais rápido do que isso, mas aí geralmente são equipamentos que estão aí focando em altcoins novas que estão no mercado, ou são novas empresas, né, de equipamentos que acabam entrando aí e são novas no mercado, oferecendo produtos que têm uma rentabilidade maior, mas que não são provados de ter realmente essa rentabilidade maior. Então eu acho que realmente a parte mais, vamos dizer assim, a parte mais segura do mercado, a parte que tem mais reputação no mercado, onde você vai trabalhar com moedas que tem, por exemplo, o Bitcoin, que tem uma reputação, que tem realmente uma segurança maior, você vai trabalhando ali com retorno entre 6 e 12 meses. Acima de 12 meses eu começo a achar que não vale a pena, porque você tem uma queda no rendimento desses equipamentos. Se você quiser aprender mais sobre isso, manda um e-mail para a gente, blocobitcoinbr@gmail.com, porque eu tenho muita informação sobre mineração para passar para vocês. Inclusive, a gente vai estar lançando agora em breve uma newsletter de mineração e também, até o final do ano, um curso só sobre mineração de Bitcoin. Se você tem interesse nisso, manda um e-mail para a gente que a gente vai estar liberando bastante conteúdo a esse respeito. Ele é intensivo em planejamento e gestão, como eu falei para vocês, para a gente fazer esse investimento em mineração, é preciso que você saiba muito bem onde você está pisando, você faça muita conta, você calcule a gestão e o retorno do investimento que você está fazendo. Por isso você precisa realmente ter uma pegada de empreendedor mesmo e ter esse planejamento na ponta do lápis ali ou na ponta da planilha para você não cair na besteira de repente comprar e gastar um dinheiro lá, fazer um investimento que vai acabar não dando o retorno que você está esperando. Ele tem baixa liquidez e alto risco. Por que eu coloquei isso? Porque quando você compra bitcoins, por exemplo, e vai fazer o gerenciamento com uma das outras estratégias, você tem uma liquidez maior, você tem milhares de exchanges que estão vendendo bitcoins para lá e para cá. Agora, se você compra equipamentos de mineração de bitcoin, você vai acabar tendo aí um grupo muito menor de pessoas interessadas em comprar esse tipo de equipamento usado. Então, se você entrar com essa estratégia de investimento, você vai ter um grupo ali mais restrito de pessoas interessadas em liquidar esse seu investimento e comprar esse produto que você está vendendo usado ali. Então, por isso, o risco é maior, porque você tem realmente uma liquidez menor para você se desfazer ali, caso você tenha algum problema e precise, de fato, reaver esse dinheiro aí que você investiu, ou parte dele. Muitos golpes no ecossistema, isso daqui é uma outra característica, realmente, infelizmente, tem muita gente se aproveitando aí do Bitcoin e principalmente dessa área de mineração do Bitcoin aí para aplicar golpe. Então procure alguma fonte confiável para você receber informações de fornecedores, aprender sobre esse mercado antes de você de fato concretizar o seu investimento. Tá? O Bloco Bitcoin está aqui para ajudar você. Entre em contato com a gente caso você realmente esteja inclinado a seguir essa estratégia. Então qual que é o perfil da pessoa que está buscando a estratégia da mineração? Ele é um perfil empreendedor mesmo, é um cara que está querendo gerar valor, é um cara que é mais ativista e que está olhando para o Bitcoin e quer contribuir com essa comunidade. Muitas das pessoas que entraram para o ecossistema empreendedor da blockchain como um todo começaram aqui na mineração. Então, se você pretende começar a empreender na blockchain e quer também passar por essa fase da mineração e olhar para isso daqui como seu primeiro passo como empreendedor de blockchain, sinta-se convidado, pessoal. Isso daqui realmente é uma coisa bem interessante para você começar a entender todo esse ecossistema que tem por trás de empreendedorismo, que é extremamente
importante para esses fundamentos, né, seguirem melhorando aí, esses ativos de fato terem sentido de estar valorizando, tá? E esse pessoal está sempre olhando a mineração, na maioria das vezes, como uma forma de retroalimentar esse ecossistema de investimentos que ele está fazendo ali em criptomoedas. Então, eu quando comecei na mineração, eu pensei da mesma forma, e eu acho que a maioria das pessoas que está minerando está olhando dessa maneira, tá? Exige muito estudo e planejamento, tá? E além disso, é preciso você estar muito atento aí aos cuidados com as fraudes aí que estão rolando no mercado, tá? Se você se interessa por isso, procura a gente. Então, referências aí que você pode seguir caso você decida pela mineração, o próprio Bloco Bitcoin com newsletter, também tem um canal do YouTube que a gente vai falar muito sobre o tema de mineração, tem muito conteúdo sobre mineração lá no canal, e também os cursos que a gente vai estar lançando aí, principalmente esse curso exclusivo sobre mineração até o final do ano de 2019. O James Hillard, para mim, é um dos melhores caras aí para você seguir aí, tanto nas redes sociais como no YouTube, porque ele tem vídeos muito profundos sobre a mineração. Se você entende inglês, eu sugiro que você dê uma olhada lá nos vídeos deles. Ele já propôs BIP, aí é um cara mega importante. Naquele caso lá do Segwit, que foi aquele problemão todo lá em relação a mineradores e usuários de Bitcoin, né, em relação a quem ia tomar a decisão ali de ativação da atualização do Segwit, foi o James Hillard que propôs uma BIP que apaziguou a situação lá. Então ele é realmente um cara muito relevante no mercado, trabalha na Bitmain, que é essa produtora de equipamentos de mineração, que na minha opinião, a mais respeitada do mundo. Então é um cara realmente que é muito relevante. E tem também o Voscoy, que é um youtuber americano aí que tem um conteúdo muito bom, também está em inglês. Então esse pessoal aí acaba que, para quem tem acesso aí a conteúdos em inglês, o James Hillard e o Voscoy são dois conteúdos que eu recomendo para vocês. Fornecedores que eu acho interessante, a gente tem a What2Mine, que tem aí calculadoras de rentabilidade de mineração que são muito boas, porque eu já vi alguns sites aí que eu vou falar, amigo, parece que você vai ficar milionário. Você coloca lá o rendimento da mineração e eles te dão um número absurdo, tá? Aquilo não é verdade. Esse site aqui tem calculadoras que são mais precisas e mais realmente fidedignas aí com a realidade. Então, já indico para vocês darem uma olhada no What2Mine. E o próprio Bloco Bitcoin para trazer informação sobre mineração para vocês. Beleza, pessoal? Agora a gente chega na hora fundamental da aula que a gente vai refletir, né? Qual que é a sua praia, meu amigo? Agora que você viu todas essas estratégias, né, todas essas formas de você gerenciar os seus bitcoins, qual que é realmente a forma que você acredita que tem uma maior identificação, que combina mais com a sua personalidade e com os seus objetivos, é claro. Então, eu acho que é essa pergunta que você precisa estar fazendo. Se você ainda não tem essa resposta, seria interessante agora você refletir sobre isso antes de você seguir aí para o próximo vídeo do curso, beleza? Resumão do tio, a gente falou hoje sobre as 5 estratégias de gerenciamento mais usadas aí no mercado, colocamos aí como bônus a mineração também. O Day Trade, que já é para o pessoal aí que gosta mais de risco, que está aí olhando para uma rentabilidade a curto prazo, que gosta de análise técnica. O pessoal do Swing Trade também gosta muito de análise técnica, mas já está olhando aí em tempos gráficos maiores, tá? O Position Trade, que é uma estratégia aí para o investidor que olha para um risco mais moderado, que está olhando para posições aí de meses e anos, tá? Que vai fazer uma diversificação aí do seu portfólio e olhar mais para análise fundamentalista. O Dollar Cost Average, que é para o cara que aí não tem um investimento inicial para fazer um aporte inicial, o cara que está olhando para longo prazo, tá? O Holder também está olhando para longo prazo, mas tem esse aporte inicial, ele não vai querer se envolver muito com o mercado, não vai estar olhando o preço o tempo inteiro. E tem, é claro, a mineração, como eu falei para vocês, que não deixa de ser uma forma de você gerenciar o seu investimento em criptomoedas, mas aí para uma pegada mais empreendedora. Qual que é o mindset que eu queria passar para vocês com essa aula? Eu queria que vocês identificassem qual que é realmente esse perfil que vocês se adequam mais dessas estratégias, para que vocês decidam nesse momento qual que é a estratégia que vocês vão focar, para que vocês aprendam a respeito dessa estratégia. Porque, é claro, vocês podem aprender sobre outras estratégias, não significa que você vai ser position trader pro resto da sua vida, ou que você vai ser day trader pro resto da sua vida. Mas significa que nesse momento de aprendizado, você vai focar em uma estratégia e você vai, de fato, tentar absorver o máximo daquela estratégia para depois, quando você tiver mais experiência, se você quiser olhar aí para outra estratégia que você acha interessante também, você cair para dentro dessa outra estratégia
Só que aí, nesse caso, você vai ter propriedade já naquela estratégia que você decidiu inicialmente, né? Porque o que acontece muito com alguns investidores que não têm essa consciência situacional sobre as estratégias é que ele acaba pegando uma coisa de cada um, não sabe exatamente onde ele está e fica sem saber, fica parecendo um pato, né? O cara não sabe nadar direito, ele não sabe andar direito, ele não sabe voar direito. Então é uma coisa que acontece com alguns investidores por simplesmente não definir a direção que eles querem seguir em relação à estratégia de gerenciamento. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. A próxima aula a gente vai falar sobre montar uma carteira de investimentos, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona essa montagem do portfólio, as porcentagens e tudo. É uma aula bem rápida para a gente só pegar a parte básica do portfólio, beleza? Vejo vocês na próxima aula, um abraço.